Hoje a gente vai estar fazendo algo um pouco diferente. Vocês estão ligados que de quando em quando eu trago alguns vídeos de incidente que basicamente se resumem a histórias do Reddit. Mas é óbvio que eu sempre dou preferência para as histórias que são mais verídicas, que teve um impacto maior na internet, talvez por uma imagem ou pela descrição em si que é muito detalhista para ser mentira. Mais recentemente, no meu último vídeo, eu perguntei se vocês curtiriam vídeos que compilam várias dessas histórias, só que fugindo desse âmbito de incidente, podendo ser uma parada mais variada. E bom, cá estamos no episódio piloto que pode ser uma possível série mensal dos relatos do Reddit. Seria uma série onde eu traria várias histórias que eu fui escolhendo a dedo de um tema específico. No caso de hoje, o tema vai ser invasão a domicílio, que é uma parada que acontece bastante, principalmente lá na gringa, já que para quem me acompanha mais deve estar ligado que eu tenho pavor de invasão a domicílio, mano. Tipo, medo de acontecer comigo, como meio que já aconteceu quando eu era criança. E talvez tenha sido isso que me deixou um pouco traumatizado. Não se preocupe, eu vou contar essa história no final do vídeo. Mas então, dependendo da recepção de vocês desse vídeo, a gente vai fazer isso ser uma série mensal. E, bom, mensal, viu? Eu não vou fazer isso com frequência, porque senão fica flodando muito o vídeo da mesma parada. Vamos deixar mensal, então vamos ver. Vamos começar aqui com a primeira das nossas histórias, sendo mais leve, se é que dá pra chamar invasão de domicílio leve, né? Ela foi postada pelo usuário Dark Glitter há 8 anos atrás no subreddit Ask Reddit, que é um subreddit muito bom pra tu achar histórias variadas, não é nem só coisa de terror não. Mas o relato começa assim: eu cresci com ambos os meus pais trabalhando. Minha irmã mais velha e eu ficávamos sozinhos em casa na maioria das tardes depois da escola. Uma noite a gente estava assistindo TV e a porta da frente da casa era de madeira maciça, daquelas bem antigas, que faziam um baita barulho quando ela era destrancada. Então chegou um daqueles momentos que o programa ficou completamente em silêncio e a TV não estava fazendo barulho nenhum. Foi então que eu e a minha irmã ouvimos claramente o som da fechadura sendo aberta e a porta se abrindo logo depois. A gente disse: a mãe e o pai chegaram, e ouvimos a porta se fechando. Como meus pais ficavam bravos se eles chegassem em casa e vissem que a gente estava vendo TV no quarto deles, a gente desligou a televisão. Mas então a gente não ouviu nada. A minha irmã chamou mãe, pai, e nenhuma resposta. A gente olhou pela janela e não vimos o carro dos nossos pais. Aí a gente começou a surtar, porque obviamente tinha alguém na casa. Então a luz da escada se acendeu e minha irmã correu para fechar a porta do quarto dos nossos pais. Ela pega o telefone e liga pro meu tio, que morava na mesma rua. Ficamos em silêncio de novo. Meu tio e o meu primo chegaram em menos de 5 minutos. Vimos eles pela janela, eles entraram e enquanto meu tio revistava a casa, o meu primo foi nos encontrar, mas não tinha mais ninguém lá. Eles já tinham ligado para os meus pais, que chegaram cerca de 10 minutos depois. Minha irmã e eu ouvimos claramente alguém ali. A gente sabia o que a gente viu e ouviu. Só que nossos pais não levaram muito a sério. Disseram que era bobeira e que talvez a gente tivesse visto algum filme de terror e deixou a nossa imaginação correr solta. Minha irmã tinha uns 15 anos e eu entre uns 11 e 12. Até hoje a gente fica arrepiado com isso. Cara, esse é aquele tipo de coisa pra acontecer uma tragédia num filme de terror. Porque se eu tenho filhos e eles falam: alguém invadiu a nossa casa, malandro, eu estou tomando todas as medidas, se não me mudar, pra ter certeza que isso não vai acontecer de novo. Porque tá maluco, viado? Por que uma adolescente, um pré-adolescente ia fazer uma história tão mirabolante assim? O que eles ganhariam com aquilo? Mano, sei lá, essa daqui eu já ia ficar com muito pé atrás. Só que agora a gente vai pra nossa segunda história, que já escalou um pouco mais as coisas, que foi postada pelo usuário FriendlyPHZ há 12 anos atrás no subreddit No Sleep. E ela vai assim: no último verão eu voltei pra casa pra visitar os meus pais e irmãos. Normalmente passo os meus verões trabalhando na área de moradia da minha universidade. Então eu tava realmente ansioso pra me afastar de tudo e passar alguns meses relaxando em casa. A casa dos meus pais ficava num bairro bem tranquilo, nunca houve casos de assalto ou invasão, era aquela típica vizinhança suburbana bem pacata. Eu diria que até meio entediante em certos pontos. Enfim, no verão passado, o ar-condicionado de casa quebrou e meu pai ia chamar um técnico para dar uma olhada por volta das 14 horas. Ele ia sair mais cedo do trabalho para encontrar com o cara. Minha mãe e as minhas irmãs estavam fora, no trabalho e escola. Então eu tava sozinho em casa, meu quarto ficava no andar de cima. Eu tirei um cochilo e acordei com o som da porta
porta batendo, por volta das 1h30. Não dei muita atenção, achei que fosse meu pai chegando um pouco mais cedo com um técnico e decidi descer para ver como estavam indo as coisas. Eu tava bem ansioso pro ar-condicionado voltar, porque os verões no Texas são insuportáveis. Essa daí eu consigo imaginar, mano, porque os verões aqui em Santos também, puta que pariu, mano, é insuportável. Quando eu cheguei na escada, eu percebi que tinha algo errado. Tava um silêncio absoluto. Eu ouvi o armário com as armas do meu pai ser aberto, o lugar onde ele guardava as armas mais valiosas dele. Achei estranho, mas meu pai adorava mostrar as coisas e conversar. Eu realmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Então meu celular tocou no banheiro, do lado do meu quarto. Eu tinha deixado carregando lá, já que a tomada do meu quarto estava quebrada. Era o meu pai, ligando para avisar que o técnico viria às 3 e não às 2. Já ouvi pessoas dizendo que ficam geladas de medo, mas naquele momento eu senti que eu ia vomitar. Fiquei completamente apavorado, porque quem quer que tivesse lá embaixo não era o meu pai e claramente não era um técnico. Parafraseando aqui rapidinho, ele falou da expressão de ficar gelado. Quando eu era moleque, a primeira vez que eu fui roubado, eu tava na rua com uma namoradinha minha de época. E a pele dela era bem branca, mas não tipo branca mesmo, tá ligado? Só que depois da gente ser assaltado, foi um bagulho horrível, tá ligado? O maluco apontou uma arma pra nossa cara e era claramente um drogado, ele tava fora de si. Ele levou os nossos celulares e pá. Eu mantive a calma, até porque não tinha muito mais o que fazer. Só que quando eu virei pra olhar a cara da mina, ela tava branca, tipo, literalmente, parecia até impossível a pessoa ficar mais branca do que ela já era, mas ela conseguiu ficar. Depois desse dia, sempre que alguém usa essas expressões de fiquei gelado ou fulano ficou branco, eu acredito que o bagulho foi realmente assustador, porque a pessoa realmente fica. Mas bom, voltando pra história, eu me tranquei no banheiro e contei tudo pro meu pai. Ele imediatamente me mandou ligar pra polícia. Liguei e a atendente ficou na linha comigo e disse que os policiais que viessem até mim iriam usar uma palavra-chave pra provar que eles eram de verdade. Fiquei sentado no banheiro escuro por uma eternidade com o coração disparado. Finalmente ouvi uma batida suave na porta. O homem disse que era da polícia e falou a palavra-chave. Então corri pra fora quase sem conseguir respirar. No piscar de olhos, todos os policiais estavam com as armas apontadas para mim. Levantei as mãos desesperados, mas eles rapidamente me afastaram da porta. Não tive nem tempo de perguntar nada, porque logo em seguida eles acenderam a luz do banheiro. E ali dentro da banheira estava um homem vestido de preto segurando uma faca. Ele estava me encarando fixamente e estava lá o tempo todo. Essa daqui é uma história que vaza um pouco pro lado mais fantasioso. Eu acho um pouco mais improvável que isso tenha acontecido, mas eu já cobri algumas histórias de invasão a domicílio aqui no canal, de coisas bizarras nesse nível que já aconteceram, então eu fico um pouco pé atrás. Mas malandro, independente, essa é uma situação que me dá arrepios me pensar em tá nela, tá ligado? Por último agora, vamos pra história mais longa e mais cabulosa que eu consegui achar pra esse vídeo aqui. Ela foi postada pelo usuário Typical Succotash há uns 3 anos atrás no subreddit Let's Not Met. Oi pessoal, esse incidente aconteceu há cerca de 5 anos. É uma história que eu quase nunca conto, mas porque a maioria das pessoas fica ou desconfortável em ouvir ou faz comentários bem mal intencionados sobre o que eu deveria ter feito naquela situação. Mas eles não conseguem entender realmente como a mente de uma pessoa funciona de forma diferente quando você tá em pânico absoluto. Mas vocês talvez entendam, então aqui vai a minha história. Eu morava em um apartamento relativamente bom, no centro de Memphis, trabalhando como técnica oftálmica. Cheguei em casa do trabalho no meu horário habitual, por volta das 4h30. Destranquei a porta e entrei. Coloquei meu celular para carregar, carteiras e chave no balcão da cozinha, ouvindo a pesada porta de metal se fechar com força atrás de mim. Então eu comecei a cuidar de algumas tarefas de casa. Tendo crescido em uma cidade pequena, era um hábito meu não trancar a porta durante o dia, especialmente sabendo que o meu marido chegaria logo. Desde esse dia, eu nunca mais esqueci de trancar a porta nenhuma única vez. Fui no banheiro e entrei no meu closet, desses tipo walk-in, tá ligado? E comecei a pendurar as roupas que havia lavado mais cedo. A porta da frente se abriu e eu sorri surpresa. Meu marido chegou um pouco mais cedo e eu alegremente gritei: "Eu tô aqui, amor." O silêncio foi a única resposta. E aí começou a surgir aquela sensação ruim, rastejando pela minha espinha. Eu tentei ignorar, achando que ele só não tinha me ouvido, e fui até a sala/cozinha. Do outro lado do balcão da cozinha havia um completo estranho. Era um homem mais velho que eu chuto uns 50 e poucos anos, mas não consigo lembrar claramente dos traços dele. E ele estava apenas lá, parado, me encarando, sem máscara, sem arma, apenas me olhando.
Eu pensei que ele tivesse entrado no apartamento errado e pediria desculpas, mas conforme ele continuava a me encarar, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa além de apenas olhar de volta paralisada. Endireitei a postura, tentei parecer mais ameaçadora, o que foi difícil sendo uma mulher pequena, e usei minha voz firme e alta dizendo para ele sair do meu apartamento, que ele não tinha nenhum direito de estar ali. Ele me ignorou completamente, como se eu não tivesse dito nada. Então começou a pegar minhas coisas, meu celular, minha chave, minha carteira. Ele pegava tudo metodicamente e colocava nos próprios bolsos. Foi aí que caiu a ficha. Essa pessoa era perigosa. Eu era ingênuo bastante para pensar que tudo era um engano, até aquele momento. Eu corri na direção do único outro dispositivo que me permitia pedir ajuda, meu computador. Tive que dar alguns passos em direção a ele para pegar, o que me deixou a uns 4 ou 5 metros do invasor. Mas eu sabia que dava tempo de pegar o meu notebook e correr antes que ele me alcançasse. Quando eu peguei e virei para fugir, vi que ele começou a se mover atrás de mim e eu disparei de volta pro banheiro, o único lugar aonde podia me trancar atrás das duas portas. No caso, a do banheiro e a do closet. Bati a porta do banheiro e tranquei. Segundos depois, ouvi ele tentando abrir. Corri pro closet, tranquei também, abri o notebook e entrei no Messenger para mandar mensagem pro meu marido. Mandei várias, implorando para ele ligar pra polícia e avisar que havia um invasor no nosso apartamento. Ele recebeu as mensagens em poucos minutos, disse que já estava falando com a polícia e que estava saindo do trabalho para tentar chegar o mais rápido possível. Eu esperei e esperei. A porta do banheiro se abriu, o invasor entrou. Ele foi até a porta do closet e começou a tentar arrombar também. É nessa parte que as pessoas geralmente começam a me dar conselhos do que eu deveria ter feito, mas tudo que eu posso dizer é que eu congelei. De medo, de choque, não sei, mas eu não gritei, não chorei, não procurei uma arma naquele closet escuro, não segurei a porta, não fiz nada. Eu apenas fiquei ajoelhado no chão do closet esperando a morte, porque eu tinha certeza que é isso que ia acontecer. As pessoas dizem, mas você morava num apartamento, se tivesse gritado, alguém teria ouvido e ajudado. Ou, com certeza, tinha algo pesado no closet que você poderia usar para se defender. Até o notebook podia machucar ele se você usasse como uma arma. Por que você não fez nada? Eu realmente não tenho uma resposta. Mas a porta do closet milagrosamente resistiu. Ouvi os passos frustrados voltando para a sala, ouvi coisas sendo quebradas, garrafas estourando, gavetas, geladeiras, armários, todos sendo abertos e revirados. Continuei ali no closet, chorando em silêncio, querendo sair, mas achando que a minha morte era inevitável. Me sinto péssima pela minha atitude egoísta naquele momento, mas mandei uma mensagem para minha mãe, que morava umas 15 horas de carro, e contei para ela o que estava acontecendo. Eu queria desesperadamente um conforto. Eu não sou mãe, mas eu só posso imaginar o desespero que eu causei nela, sabendo que a sua filha estava num perigo e que ela não podia fazer nada. Ela continuava mandando mensagens, implorando para eu responder, disse que responderia enquanto eu pudesse, mas pedi para que ela dissesse aos meus irmãos que eu os amava e que ajudasse ao meu marido se acontecesse alguma coisa, se a situação ficasse ruim para mim. O invasor voltou a mexer na porta do closet, murmurando palavras desconexas que eu não conseguia entender. Eu só pensava que a polícia precisava chegar antes do meu marido, que eu não queria que ele me encontrasse, seja lá no estado que esse homem me deixasse. A porta da frente se abriu de novo, era o meu marido gritando por mim. O invasor saiu em direção à sala e à cozinha, onde ficava a porta, e saiu correndo do closet. Encontrei o meu marido no chão, imobilizando o homem. Ele ainda murmurava coisas e às vezes gritava, mas não resistia muito. Essa parte toda é um borrão na minha memória. Lembro de sentir tudo girando, agora com mais medo pelo meu marido do que por mim. A polícia finalmente chegou, levou uns 25 minutos. Até hoje isso me impressiona, achei que tivesse sido menos, porque o tempo parece passar devagar quando a gente tá com medo. Mas do momento que o meu marido ligou pro 911 até os policiais chegarem, foram apenas 25 minutos angustiantes. E eu não tô falando isso como uma crítica, só que parecia muito mais quando você tá numa invasão domiciliar. Eles recuperaram minhas coisas, levaram o homem embora, eu, anestesiada, preenchi o boletim de ocorrência e contei o que aconteceu. Um dos policiais comentou que eu deveria manter a porta sempre trancada. Na hora, eu achei que foi insensível, como se estivesse me culpando, mas depois eu entendi que era um conselho vindo da experiência. Provavelmente ele já viu situações como essa acabarem bem pior para outras mulheres. Em 30 minutos, o pior momento da minha vida tinha acabado, mas a sensação do medo, a violação, a ansiedade por ter tido alguém invadindo meu espaço ficou comigo por anos. Se aconteceu uma vez,
poderia acontecer de novo. Se você leu até aqui, obrigado por me ouvir e continue, porque nem tudo termina em tragédia. Se algo parecido aconteceu com você e você ainda tá lidando com as consequências, as noites sem dormir, os pesadelos, o medo constante de arrombamentos, a obsessão por checar as trancas, aqui vai o que me ajudou. Um ano depois, meu marido e eu nos mudamos pro meio do oeste por causa de um trabalho dele. Escolhemos uma cidade segura, um bom condomínio e um apartamento no 3º andar com apenas uma entrada. Pesquisei todas as estatísticas de crime da região e a única coisa registrada nos últimos anos era um furto de carro isolado. Era melhor do que eu continuar no mesmo apartamento em Memphis, mas como meu marido passou a trabalhar no turno da noite, eu simplesmente não conseguia mais viver com tanto medo. Percebi que meu maior medo não era algo acontecer de novo, mas que se acontecesse, eu ainda estava tão despreparada quanto antes. Eu só tinha começado a trancar a porta, sabia que provavelmente congelaria de novo e deixaria a minha vida depender de conseguir me esconder bem ou da porta resistir o tempo suficiente. Isso era inaceitável. Eu entrei numa academia de luta com programação excelente de autodefesa. Me apresentei, comecei a fazer aulas. No começo era quieta, ficava no fundo, isolada. Meu instrutor, que era muito gentil e perceptivo, foi aos poucos reconstruindo a minha autoconfiança e me tirando da bolha do medo. Meses depois, contei pra ele o motivo de eu estar ali e ele se dedicou a me treinar para me proteger em qualquer ambiente. Treino há anos e a diferença em todos os aspectos da minha vida é incrível. A garota quieta e assustada que ficou esperando a morte no closet não existe mais. Eu sou confiante, forte, digna de viver e de me proteger dentro da minha própria casa. Não tenho mais vergonha da forma como reagi naquela situação, mas agora sei quais passos tomar para garantir a minha segurança. Não foi fácil, nem rápido, mas valeu a pena. Mano, essa história aqui eu tenho muito o que compartilhar na verdade. Primeiro, lembra quando eu falei que fui assaltado por um cara que tava nitidamente drogado? Então, a gente tava parado, tipo, meio longe da esquina. Era lá pra umas 4 horas da tarde, não era tão tarde assim, tá ligado? Não tava nem de noite, mas não tinha ninguém naquela rua. Só que não era um bairro esquisito, era um bairro nobre até, tá ligado? Que a gente tava perambulando por ali, porque nenhum dos dois morava lá. Mas o maluco, além de estar apontando uma arma pra gente no meio do dia, com a possibilidade de qualquer pessoa passar, quando ele saiu com a bike, ele continuou olhando pra trás e apontando a arma pra gente, esperando a gente fazer qualquer movimento pra ele atirar. Ou seja, ele estava fora de si. Uma pessoa que, nesse caso aqui, que tá fora de si, ela não quer nem saber. Ela vai invadir, ela vai quebrar, ela vai fazer o caralho a 4. Então isso é assustador, mano. Isso é uma situação muito real que eu, pra caralho, eu acredito que isso tenha acontecido. Isso é história pra outro vídeo, tá ligado? Mas eu sozinho já devo ter sido assaltado umas 5 vezes. Ou tentaram me assaltar. Porque depois dessa primeira, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 13 anos, eu nunca mais saí com o celular de casa. Aí já tentaram me assaltar de novo, mas eu sempre falo, eu não tenho nada. E os malucos, tipo, só falam, tá, eles metem o pé, tá ligado? Ficam me pressionando ali. Teve, a última vez foi em 2022, eu acho. O maluco até me revistou pra ver se eu não tava mentindo. Então, é foda, mané, mas infelizmente tem que tancar. Que nem ela falou que ela teve que fazer uns treinos ali de autodefesa pra recuperar a confiança. Eu entendo totalmente, mano. Porque eu tenho muita dificuldade até os dias de hoje de andar na rua despreocupado, tá ligado? Eu ando olhando pra todos os lados, reparando em todo mundo que eu consigo pra ver se tem alguma coisa acontecendo. E foi nesse hábito paranoico que eu criei depois de ser assaltado tantas vezes, que eu já vi muita gente sendo roubada. O vagabundo passando de bike, pegando o celular da mão dos outros, eu já vi isso acontecendo umas 3 vezes, pessoalmente, inclusive. No caso das invasões de domicílio, é algo mais específico e mais muito frequente lá na gringa. Mas eu tô contando isso pra vocês terem noção de acontecer uma vez, vai acontecer de novo. Tome cuidado, tá ligado? Com qualquer bagulho zoado assim que aconteça com você, presta atenção, toma aquilo como uma lição pra tu fazer o máximo no teu poder pra não deixar essas situações acontecerem de novo com você. Porque, mano, é foda, tá ligado? Não que seja culpa da vítima, no caso eu ou essa mina aí, mas, viado, a gente só pode tomar cuidado. Infelizmente, isso é a única coisa que a gente pode fazer. E falando da minha história de invasão a domicílio, quando eu era criança, eu morava lá num bairro chamado Samambaia, em Praia Grande. Era um bairro muito ruim, tá ligado? E da casa que eu morava, era uma casa de fundos, e do lado tinha um terreno baldio, ou seja, não tinha muro, não tinha nada. Qualquer pessoa que entrasse no terreno, ela veria a casa que eu tava morando de fundos e poderia entrar ali. E a casa foi construída de um jeito pra máquina de lavar ficar do lado de fora da casa, o que teoricamente não era pra ser um problema, já que era pra ter um muro ali bloqueando aquele pequeno quintal que eu tinha. Só que o que aconteceu? A minha mãe começou a notar barulhos de passos tarde da noite
exatamente ali pela frente da casa. E não era ninguém, porque todo mundo que morava ali tava lá dentro. Calhou que algumas pessoas estavam indo lá para tentar roubar a máquina, estavam vendo como é que ela era, como é que eles poderiam desconectar, e a minha mãe começou a deixar a máquina completamente cheia de água para ela ficar muito mais pesada e barulhenta. Malandro, não deu uma semana depois, do nada a gente acordou e a máquina de lavar não tava mais lá. Os malucos roubaram, ninguém ouviu, mas tinha alguém stalkeando a casa que a gente morava tarde da noite pra roubar os bagulho. Ó, mano, olha que situação assustadora, cara. Se eles tivessem motivado demais, eles poderiam ter quebrado a janela e entrado em casa, tá ligado? Não tinha ninguém ali que conseguiria ter defendido a gente. Ela literalmente fudeu. Mas bom, rapaziada, isso conclui as histórias que eu queria trazer aqui pra vocês esse mês. Mês que vem a gente vai estar trazendo outro tema, se esse quadro aqui vingar, né? Se vocês gostarem dele, então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, porque hoje eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: você aí, tome cuidado, porque eu posso estar embaixo da sua cama.